continuar a nossa meditação na carta aos Hebreus. Como eu falei hoje pela manhã, eu não sei como tem sido para você, para mim tem sido extremamente edificante estudar a carta aos Hebreus. Primeiro porque eu tenho uma relação particular com essa carta aos Hebreus, porque foi lendo o texto de Hebreus no capítulo 12, eu nem cheguei nele ainda na nossa exposição, que no momento de profundo distanciamento de Deus, a época eu tinha aí 18 anos de idade, né? Eu estava naquela fase de ser tão revoltado que morava sozinho, queria fugir de casa, sabe? E aos 18 anos de idade, eu lendo aqueles Novo Testamento cinzinha, que era distribuído ainda lá pelos Gideões, numa noite fria, eu abri aleatoriamente, caiu em Hebreus 12, versículo 4, fala: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor. Eu entendi, é Deus que está com a mão posta sobre a minha vida, como cantamos aqui, Deus está lá em todos os lugares, não há onde possa fugir dele. Eu tenho essa relação muito particular com a carta aos Hebreus. A minha tese no bacharelado, lá há 25 anos atrás, foi na carta aos Hebreus, tanto a tese quanto a exegese em específico em Hebreus 12, mas a tese foi em toda a carta aos Hebreus. Eu sempre amei essa carta pela mensagem e pela forma como ela aponta para Cristo. Mas eu confesso para os irmãos que em 25 anos de ministério eu nunca tinha estudado Hebreus dessa forma, onde nós vamos vendo porção por porção, perícope por perícope, cada passagem, cada sentido, aquilo que o autor está trazendo a nós. E a mim é muito edificante quando nós percebemos o zelo e o cuidado do autor e a preocupação dele em mostrar que Cristo é superior a todas as coisas e o quanto nós precisamos nos voltar para Cristo. Em específico, capítulo 11, que talvez seja um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia, falando sobre fé. Poucas vezes nós nos debruçamos sobre esse capítulo tão detalhadamente. Hoje já é o terceiro domingo que estamos nesse capítulo 11, aprendendo sobre fé. Por que cada um desses personagens está listado ali naquela galeria de heróis da fé, o que a sua vida de fé tem a nos ensinar, porque o autor elencou cada um daqueles homens. Havia um sentido muito importante para lá e também há um sentido muito importante para as nossas vidas. E eu louvo a Deus pela oportunidade que nós temos de estar estudando esse texto novamente. Abre lá em Hebreus 11, nós vamos ler 3 versos para a nossa meditação hoje. Versos 20, 21 e 22. E nós vamos falar com os irmãos hoje sobre uma fé que abençoa. Um dos aspectos importantes da fé cristã é que a fé cristã ela não é como uma represa estancada em algum lugar, ou como uma poça ou um recipiente que retém águas e a água fica ali parada. A fé cristã é uma fé profundamente abençoadora. Vamos ler aquilo que nos diz as Escrituras, esses 3 primeiros versos, melhor, esses 3 versos de Hebreus. Diz assim a palavra: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos debruçarmos diante da Tua palavra, Senhor, para aprendermos mais do Senhor. Queremos lhe pedir que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua verdade eterna e que essa verdade, Deus, encontre lugar de morada no nosso coração, para que nós, Senhor, andemos em novidade de vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, nos instrui nessa noite, em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Como eu falei há pouco, irmãos, uma fé genuína é como um manancial transbordante de bênçãos. Uma fé verdadeira, ela nunca vai ficar estancada naquela pessoa que recebeu aquela fé. Todos nós, a partir do momento que recebemos a fé salvadora, não aguardamos para nós. A ideia da fé, quando ela nos chega, embora ela seja muito preciosa, não é a ideia de alguém que recebeu uma joia muito cara e a coloca dentro de um cofre e a tranca às 7 chaves e esconde o segredo para que ninguém entre em contato com ela. Muito pelo contrário.
Quem crê de fato em Deus é uma fonte que jorra água viva sobre todas as pessoas que estão ao seu redor. E essa verdade, ela é dita inclusive pelo Salvador Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 7, no versículo 38, quando do seu encontro com aquela mulher no poço de Sicar, ele falou: olha, quem beber a água que eu lhe der, além de nunca mais ter sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, uma fé genuína é como um rio de água viva que flui do nosso interior, que transborda para além de nós. Olhando aqui mais para esse texto, em específico, as primeiras águas desse rio, elas fluem para dentro da nossa própria casa, da nossa própria família, dos nossos filhos, posteriormente dos nossos netos e de toda a nossa posteridade. A fé cristã, ela precisa, de fato, impactar o nosso lar. E eu vou falar um negócio para os irmãos. É um desafio ser um manancial de fé dentro das nossas casas. Por quê? Nas nossas casas nós somos quem nós somos conhecidos, as pessoas conhecem as nossas qualidades, os nossos defeitos. Aquelas pessoas com quem nós relacionamos por um pouco espaço de tempo, com elas a gente consegue maquiar alguma coisa. Às vezes você está profundamente triste em alguma ocasião, mas você encontra alguém por 1 hora ou por 2 horas, e ali naquele período você tem um sorriso nos lábios, você tem uma conversa suave, mas no seu dia a dia aquela tristeza aparece. Se você está irado, é assim, e por aí vai. Então, o nosso lar é um lugar difícil de nós manifestarmos a nossa fé, mas é um lugar muito importante no qual nós devemos fazer isso. E nós devemos manifestar essa fé dentro dos nossos lares, porque a fé dá àquele que a possui olhos como olhos de um profeta, que vem o futuro, que vem as coisas que não existem, que vem aquilo que Deus já viu. A fé traz àquele que a ela foi dado uma confiança no futuro do povo de Deus. E isso é visto claramente, irmãos, na vida desses 3 homens de Deus que nós citamos aqui: Isaque, Jacó e José. Esses 3 homens, eles tiveram uma fé na qual foram levados a abençoar a sua posteridade, porque eles estavam vendo coisas que ainda não eram visíveis. Eles estavam percebendo no seu coração, Deus os habilitou a ver coisas futuras das quais ninguém ainda podia ver. Isaque, Jacó e José se complementam, cada um à sua maneira, para ilustrar novamente que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção das coisas que nós ainda não vemos. Algo que liga e vincula esses 3 exemplos de fé. Em cada caso, a fé era de alguém muito próximo da sua morte, que iria passar a abençoar a sua posteridade. Então, nessa perspectiva de uma fé que abençoa, de sermos abençoadores por conta da fé que nos atingiu, nós precisamos entender aquilo que Deus fez na vida desses homens e o porquê que esses homens foram colocados na galeria dos heróis da fé. Em primeiro lugar, quero destacar com os irmãos a vida de Isaque. Isaque abençoou diretamente os seus filhos. Observe o que está escrito no versículo 20. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Perceba o que está escrito aqui, irmãos. Ele não os abençoou com coisas presentes, ou com coisas transitórias, ou com bênçãos financeiras, ou com coisas que eles pudessem guardar naquele momento. Mas eles foram abençoados, os seus filhos, Jacó e Esaú, foram abençoados com respeito ao seu futuro. E isso para nós é algo muito importante. Porque às vezes nós nos preocupamos em abençoar os nossos filhos e nós entendemos, às vezes um pouco tortamente, que abençoar os nossos filhos é dar coisas para eles aqui. E quantas vezes, como pais, nós não nos desgastamos para comprar uma roupa melhor, ou para comprar uma roupa nova, um tênis novo, ou para colocar ele para estudar numa escola melhor, numa escola particular.
Muitas vezes nós abrimos mão do tempo com a família em prol de oferecer para o filho o melhor, esquecendo que há algo muito melhor do que uma escola particular para oferecermos para os nossos filhos. Às vezes a nossa percepção ou a nossa noção de bênção está um pouco em contrariedade com aquilo que as Escrituras nos dizem. Aqui, quando nós olhamos para Isaac, vemos que ele abençoou os seus filhos com respeito ao futuro deles, as coisas que Deus tinha reservado para eles. Isaac foi o primeiro, ou melhor, o filho prometido de Abraão e da Sara. E eles receberam Isaac como um presente de Deus na sua velhice. Foi por meio dele que Deus cumpriu com a sua promessa de dar a Abraão uma descendência que não se podia contar. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, Jacó e Esaú. E Deus escolheu Jacó, o menor dos seus filhos, o filho mais moço. Embora eles fossem gêmeos, Jacó é aquele que nasceu depois. Esaú rompeu a madre primeiramente. Deus escolheu Jacó para, por meio dele, fazer o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão. E Isaac abençoou o seu filho. Como ele abençoou o seu filho? Infundindo no seu filho fé salvadora e falando para o seu filho as coisas que Deus tinha reservado para ele no seu futuro. Isaac creu na palavra que Abraão lhe passou e abençoou a Jacó nesse sentido. Haja vista, ele não abençoou apenas a Jacó, ele abençoou a Jacó e a Esaú. Mas aqui há uma diferença nas bênçãos. Por quê? Porque Jacó comprou o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. E a Bíblia, inclusive, nos fala sobre Esaú. Nós vimos aqui em Hebreus, na verdade, nós veremos um pouco mais, dizendo que não deve haver no nosso meio alguém como Esaú. Por quê? A ideia de Esaú, ela ilustra exatamente esse conceito de bênção terrena que eu acabei de falar para os irmãos, que às vezes nós queremos passar para os nossos filhos. É bom lembrar que quando Jacó foi negociar a primogenitura com Esaú, Jacó fez-lhe um prato de lentilhas, que era algo que ele queria. Esaú, chegando cansado da sua caça, Jacó falou: eu quero fazer um negócio com você. Eu quero comprar a bênção que o pai tem para dar. Então o pai vai abençoar. Esaú pensou, e ele diz isso, de que me vale uma bênção lá no futuro se eu morrer de fome agora? E ele trocou essa bênção futura por aquilo que ele podia receber. A Bíblia declara ao dizer: irmãos, não haja no meio de vocês ninguém profano. A Bíblia usa esse termo, profano, como foi Esaú. E por quê? Porque Esaú não valorizou a eternidade da bênção de Deus e a trocou por coisas terrenas, coisas passageiras. Coisas que aqui se vão. Ele comeu o seu prato de lentilhas, saciou a sua fome, e é muito provável que no horário da próxima refeição ele estava com fome de novo. E ainda que ele gostasse muito de lentilhas, se ele comesse aquela na janta, no outro almoço, uma hora ele enjoava. É igual quando a gente faz aquela comida em casa, que faz muita quantidade, sabe? Geralmente a gente faz isso com feijoada. Fazer um pouquinho de feijoada em casa, você vai comer 6 meses de feijoada. Ela é maravilhosa quando você faz. No outro dia ela está um pouco mais gostosa do que no primeiro. Você fala: olha, o sabor pegou melhor. Mas no 4º dia, você não aguenta mais ver a cor do feijão. Por quê? Porque é natural que a gente vá se cansando das coisas que são terrenas. É assim com tudo, irmãos. Quem tem um sonho de comprar um carro zero, e ele junta ali um dinheiro e ele vai lá e compra um carro zero. 3 meses depois o carro não está mais zero. E aí o vizinho compra um outro carro. Ou então ele compra no final do ano e a concessionária lança lá nós estamos em 24, você vai lá e gasta, guarda seu dinheiro e chega lá e compra um carro 2024. Você tirou da concessionária, no mês que vem lança 2024, modelo 2025. Além de não ser mais zero, seu carro já está com um ano inteiro desatualizado em 3 meses. Em 3 meses. As coisas daqui são assim. Celular. Você compra um celular hoje, daqui um ano ele já não aceita mais os programas que você recebe, mas está novo ainda, mas ele já não funciona mais como ele funcionava. É por isso que as Escrituras nos dizem, o Senhor Jesus nos diz o quê? Ajunte tesouro para vocês, não aqui na terra. Porque aqui na terra a traça vai comer. Aqui na terra a ferrugem vai corroer. Aqui na terra os ladrões vão roubar.
ajunte tesouros lá nos céus, porque lá a traça não come, lá a ferrugem não corrói. Lá nos céus, o ladrão jamais pode roubar. Mas o que é esse tesouro no céu? Será que a gente abriu uma conta num banco? Hoje já tem o banco digital, nós pularmos do banco digital para o banco celeste e depositar tudo que nós temos lá? Não, irmãos, é depositar a vida onde tem valor. Jacó creu na palavra que Abraão lhe passou e abençoou seu filho, ou melhor, Isaac creu na palavra e abençoou seu filho Jacó com respeito às coisas futuras. Sabe o que ele fez? Ele infundiu no seu filho a fé. Irmãos, nós precisamos entender que se ao final da nossa vida nós não deixarmos 1 centavo de herança para os nossos filhos, nem 1 centavo sequer de herança para os nossos filhos, mas deixarmos para eles a fé, nós os deixamos riquíssimos, nós os deixamos com um tesouro que não se pode comprar. A fé é aquilo que há de mais importante. Em contrapartida, se nós cercarmos os nossos filhos de toda e qualquer bênção terrena, vestirmos eles com as melhores roupas das melhores marcas, colocarmos-los para estudar nas melhores escolas e ajudá-los no melhor dos cursos que eles possam fazer, eles se tornarem as pessoas mais importantes, os profissionais mais reconhecidos, cujas contas bancárias estão recheadas, famosos, mas eles morrerem sem fé, nós perdemos tudo, e eles morreram absolutamente pobres. Já falei para os irmãos algumas vezes que quando o Michael Jackson morreu, diga-se de passagem, eu me tornei fã do Michael Jackson depois que ele morreu. Quando eu fui assistir aquele clipe lá da série dele, eu falei, rapaz, o homem era um músico acima da média mesmo. Eu fiquei um pouco impressionado, mas aí a gente começou a ver toda aquela preparação para o velório e tudo mais, um caixão de ouro, irmãos. Para e pensa, para que enterrar alguém no caixão de ouro? Tem um defunto lá dentro. Vai apodrecer o corpo lá dentro. Mas o caixão de ouro. E eu lembro que nas entrevistas que foram fazer, e as pessoas estavam se debatendo, brigando para cantar lá no velório do Michael Jackson, virou um show, né, irmãos? O mundo ficou olhando para lá, pastores para empregar aquele negócio, e alguém encontrou o pastor do Michael Jackson lá de trás, lá no comecinho, né? Esses homens eram cristãos, Michael Jackson, Whitney Houston, era presbiteriana, inclusive, Elvis Presley era cantor cristão. Na verdade, muito daquilo que nós cantamos como música pop, hoje nasceu dentro da igreja. Às vezes a gente fica, não, essa coisa é do diabo. Não, irmãos, nasceu dentro da igreja para louvar e bendizer ao Senhor, mas o diabo, como sempre, ele distorce muitas coisas. Mas ali vendo o velório do Michael Jackson, quando foram perguntar para aquele pastor, o pastor inicial dele, né, falando sobre o Michael Jackson, e ele falou uma frase que eu achei assim maravilhosa. Ele disse que o Michael Jackson era tão pobre, e aquilo chocou todo mundo olhando. O caixão do homem é de ouro, mas ele era tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele não tinha mais nada, ele não tinha amigos verdadeiros, ele não tinha uma família estruturada, a sua fé tinha ido por água abaixo, ele não tinha mais prazer de viver, haja vista que ele morreu numa espécie de overdose de remédios para amenizar uma dor que era muito mais na alma do que física. Às vezes nós nos preocupamos em cercar nossos filhos com todo o ouro, com toda a prata, com toda a pompa, e esquecemos de dar-lhes aquilo que realmente tem valor. Algum tempo atrás eu contei para os irmãos a história do missionário, seu João, não vou contar toda ela aqui novamente, onde o pastor Ronaldo Lidório foi evangelizar uma tribo no meio da mata amazônica, uma tribo que lhe foi dito que era uma tribo que não era alcançada. E depois de 4 dias de caminhada na mata, ele chegou lá no meio da tribo e eis que ele encontra o povo limpando lá o pátio da tribo para fazer um culto. Ele falou, mas eu vim aqui porque o povo não era alcançado. E ele conversando com aquelas pessoas, ele levou um intérprete, o intérprete conversando lá com aquelas pessoas, falou, mas como é que vocês conheceram o evangelho? Aí aqueles indígenas que estavam ali no meio da mata amazônica falaram, veio um missionário aqui, o seu João, pregar o evangelho para nós, e ele mora ali, na beira do rio, e o Ronaldo Lidório foi ali para a beira do rio, ver a casa do seu João. Diz que logo que ele chegou ali foi um grande impacto, porque era um casebre, irmãos.
Era daquela, eu não sei se você já brincou na sua infância daquele jogo de palito, que você ia tirando os palitinhos e não podia derrubar. A casa desse seu João era igual aquela de palito. Você arrancasse uma mata junta, a casa inteira caía. E lá dentro ele criava 4 crianças, juntamente com a sua esposa, a dona Maria. E Ronaldo Lidório bateu palmo, o seu João veio atender. E Ronaldo Lidório ficou muito impactado, porque ele falou, eu estou aqui cheio embora eu esteja aqui a pé, mas eu tenho toda uma rede por trás de mim. Ele estava usando lá umas botas Timberland especial, tinha um relógio com GPS, o celular dele era dessa internet que pega no meio da mata. Ele estava cercado, ele tinha dinheiro para pagar um guia que o levou, voltou. Quando ele chegasse depois de volta, na margem do rio tinha um barco esperando ele. Tudo isso para eles é luxo, né? Para mim eu vou apavorado num negócio desse, né? Tinha um barco esperando ele andar horas e horas até chegar em Manaus. Mas ele se sentia privilegiado. E ali o seu José, seu João com 4 crianças, no meio do mato. Ele falou, seu José, que loucura. Seu João, que loucura é essa, seu João? O senhor está aqui no meio dessa mata com 4 crianças, nesse casebre pequeno. Aí o seu João falou baixinho para o reverendo Ronaldo Lidório. Falou, meu missionário, eu encontrei um tesouro. Ronaldo Lidório, no primeiro momento, imaginou que aquele homem tivesse encontrado ouro, pedra preciosa, tivesse escavado e guardado ali embaixo. Ele falou, mas, seu João, o senhor encontrou um tesouro? Ele, sim. E qual é o tesouro, seu João? Ele disse, os meus filhos viram aquilo que Deus pode fazer. E ninguém vai tirar isso deles. Irmãos, que tesouro maravilhoso! Mostrar para os nossos filhos aquilo que Deus pode fazer. Isaac diz para Jacó, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, é o Deus que tirou o meu pai lá da sua terra de Ur dos Caldeus e prometeu a ele um filho. E o meu pai tinha 100 anos de idade, mamãe 90 anos de idade, quando eu cheguei. E Deus, o Deus que eu estou colocando a bênção sobre você, é um Deus que cumpre promessas, é um Deus que não nos deixa para trás, é um Deus que tudo aquilo que prometeu irá cumprir. Isaac expressou sua fé na soberana providência de Deus, ao aceitar, inclusive, contrário à sua vontade, a preferência, que tinha preferência natural por Esaú, aceitar que Jacó ocupasse o primeiro lugar, e ainda assim ele abençoou, antecipando sobre Jacó a bênção futura de Deus. O Senhor vai ser contigo. Irmão, você quer dar uma coisa boa para o seu filho? Dê o Senhor a ele. O Senhor vai ser contigo onde você andar. O Senhor é o que abençoa a sua escola, o Senhor abençoa a sua inteligência. Meu filho, mais do que uma boa escola particular, você precisa de uma fé em Cristo Jesus, que pode te ajudar a dedicar, e você pode passar em outro vestibular. Afinal de contas, sabia que tem gente que passa no vestibular sem estudar em escola particular? É verdade, irmãos, tem gente que passa no vestibular. Você pode não acreditar, mas tem gente que passa. Estudou vida inteira em escola pública, vai lá e passa no vestibular. O Senhor capacita pessoas. Como nós temos abençoado os nossos filhos, irmãos? Uma fé bíblica tem uma visão abençoadora sobre o futuro que Deus tem para a nossa família, para a nossa casa. Sabe por quê? Porque os nossos filhos não são apenas crianças, embora seja um presente maravilhoso que Deus nos deu. Os nossos filhos não são sequer nossos, eles são filhos da aliança, filhos da promessa. Os nossos filhos são filhos de Deus, a quem Deus toma para si e faz deles uma posteridade abençoada. Pela fé nós somos chamados a abençoá-los, não dando coisas terrenas. Lembra do problema de Esaú? Esaú trocou a bênção eterna da primogenitura por um prato de lentilhas. Quer a questão que for, quer o que você tenha hoje. Dinheiro, casa, carro, bens. Uma hora isso vai perder o valor. Isso está sujeito à malignidade e às agruras do pecado. Alguém pode chegar e roubá-la. Aqui nós, não sei se você viu que nós estamos fazendo estrutura, mudando as luzes do nosso pátio aqui para a parede da igreja e bem alto. Por quê? Porque primeiro roubaram um refletor ali. Estava alto.
O Vinícius puxou na câmera lá, o cara subiu na bicicleta, roubou, ainda tomou um tombo lá da bicicleta lá. Não satisfeito, no outro dia veio um lá no fundo, roubou, pegou um pedaço de cano, roubou todos os fios. Tudo aquilo que é material pertence à igreja, não pertence à igreja, pertence a você, não pertence a você. Tudo aquilo que é material está passivo de alguém roubar, levar embora. Mas a fé que Deus colocou aqui na igreja, ninguém vai roubar. Eles podem roubar o templo, a gente pode chegar amanhã e ter levado os bancos, equipamento, a gente vai ficar triste, vai. Mas o nosso louvor eles não podem roubar. A nossa dedicação a Deus eles não podem roubar. Porque isso é eterno, o Senhor colocou no nosso coração. Isaac abençoou seus filhos, dando a eles aquilo que ninguém podia pegar, Deus. O segundo personagem é Jacó, o filho de Isaac. Enquanto Isaac abençoou os seus filhos, Jacó foi um pouco além. Jacó abençoou toda a sua posteridade. Ele abençoou os filhos dos seus filhos. Versículo 21 diz: pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e, curvando-se, adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Irmãos, Jacó era o filho de Isaac e neto de Abraão. Nós conhecemos aqui. Embora ele fosse o mais novo, ele foi o escolhido por Deus para continuar a linhagem abraâmica. E os filhos de Jacó foram aqueles conhecidos como os pais das tribos de Israel. São os filhos de Jacó que dão o nome às 12 tribos de Israel. E mesmo depois de ter sido levado ao Egito por provisão de Deus, e lá no Egito, estando quase que na hora da morte, numa terra estranha, ele continuou crendo na promessa que Deus havia feito ao seu pai, de que lhe daria uma descendência e lhe daria uma terra. E nesse sentido, ele abençoou os filhos do seu filho José, que o levara para o Egito. Perceba que o conceito de abençoar filhos e de abençoar toda a família é um conceito bíblico, irmãos. Não é uma novidade, a gente não inventou isso agora. Não é o que nasceu no Novo Testamento, a Bíblia toda fala de abençoar os filhos e os filhos dos seus filhos. Fala inclusive que o Senhor tem misericórdia sobre várias, mais de 1000 gerações daqueles que o amam. O Senhor diz que nós, pela graça, veremos os filhos e os filhos dos nossos filhos. Esse é um conceito bíblico. Assim como Jacó foi abençoado, agora, apesar das suas muitas falhas, ele se torna um abençoador. E aqui é muito interessante, porque às vezes a gente fala, pastor, não tem condição de abençoar. Eu tenho pisado na bola em casa, eu tenho tido as dificuldades ali, e os meus filhos veem as minhas dificuldades, né? Falei que em casa é um ambiente complicado, né? Em casa, todo mundo sabe que você está nervoso. Em casa, ele sabe quando a gente levanta a voz um pouco mais. Em casa, a gente é conhecido pelo tom da voz. Esse dia eu estava conversando com a Paty, eu realmente não estava muito bem, e estava conversando com a Paty, ela falou, você precisa melhorar. Eu falei, melhorar do quê? Ela falou, está vendo? Olha o jeito que você está falando. Eu falei, meu Deus, amanhã tem um raio-x. Ela conhece tudo. Ela falou, não, quando você está bem, você não fala desse jeito. Tem hora que nem eu percebi que eu não estava tão bem assim. Eu nunca vou esquecer um dia que eu cheguei em casa, tarde, fechei a porta do carro e entrei. A hora que eu cheguei, não tinha a Isa ainda, estava a Paty, e a Gigi assim, o que você tem? Eu não tinha dito nada, irmãos. Eu falei, por quê? Olha o jeito que você fechou a porta do carro. Eu falei, igual fecha, eu saí para o lado de fora, bati e fechei. Olha o jeito que você está explicando. Eu falei, eu acho que eu não estou bem mesmo. Em casa nós não temos como esconder. Nós somos quem nós somos. Apesar das muitas falhas de Jacó, é importante nós lembrarmos que Jacó significa usurpador, o enganador. Jacó, embora ele tivesse dado valor à primogenitura do seu pai, ele enganou seu irmão, ele comprou a primogenitura e depois ele enganou o próprio pai. Ele vestiu ali pele de cabrito, colocou sobre o corpo para que o pai, que já era cego, não percebesse. Então ele era o enganador. Embora ele tivesse as suas muitas falhas, ele não abriu mão de abençoar a sua família. Irmãos, nós não podemos abrir mão disso. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu conversando com uma pessoa, e ele tinha passado por um infortúnio na sua vida, na sua casa. Ele havia enfrentado um divórcio, e ele estava tendo que lidar com um filho adolescente que havia ficado com a mãe. Eu lembro que eu estava do lado dele, o telefone tocou, era o filho adolescente, e o filho tinha aprontado algumas coisas. E ele, como pai, exortou o filho.
E eu ouvi o filho falar, mas você não tem autoridade para falar comigo. Aquele homem deu uma parada, desligou o telefone, baixou a cabeça, começou a chorar. Falei, parei o carro. Falei, o que aconteceu? Falei, eu ouvi o que seu filho falou. Falei, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você, isso é enganação. Você tem autoridade sim, você é o pai dele. Em nenhum momento você deixou de ser o pai dele. Falhou, falhou. Pecou, pecou. Pisou na bola, pisou. Bem-vindo ao time. Nós fazemos isso o tempo todo. Isso não tira de nós a autoridade que Deus nos dá sobre os nossos filhos. Inclusive é uma boa oportunidade, às vezes, de pedirmos perdão para os nossos filhos, quando nós falhamos, de descer um pouco do nosso pedestal e falar, olha, me perdoa, eu errei na dose no falar, eu errei na dose no agir, mas nós mesmo com os nossos pecados, somos chamados a sermos abençoadores. Embora Jacó fosse falho, ele não deixou de abençoar. No seu caso em específico, ele creu na aliança que o Senhor fizera com seus pais, Abraão e Jacó, e abençoou também os seus descendentes. Em sua bênção, Jacó previu que a descendência do filho mais jovem à época, José, ultrapassaria a descendência dos outros. E ainda com respeito a José, os seus dois filhos, Manassés e Efraim, o mais novo também deveria ser abençoado no lugar do mais velho. E o próprio Jacó, assim como ele mesmo experimentou isso na sua vida, ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim antes de morrer. E a Bíblia diz que ele já estava ali encostado no seu bordão. O significado disso é que ele estava ali na sua cama, no seu leito de morte. E depois que ele abençoou os filhos dos seus filhos, ele adorou ao Senhor, ou seja, ele glorificou a Deus pela oportunidade que Deus havia lhe dado de ter passado a fé para os seus filhos. E depois ele veio a morrer. Ao abençoar os filhos de José, Jacó perpetuou a promessa da aliança e deu provas de fé e submissão enquanto ele adorava a Deus. Jacó deu a José, e não a Rúben, no caso, que era o filho mais velho, o primogênito, deu a ele o direito da primogenitura e ainda em dose dupla, abençoando os seus dois filhos, crendo que Deus derramaria graça sobre a vida daqueles filhos. E ali, ele adorou o Senhor e morreu. Tanto Jacó, como posteriormente José, olharam para além das suas vidas, para além das suas mortes, e anteciparam valores fundamentais pela fé. Eles anteciparam os valores do êxodo. Eles falaram, meus filhos vão sair daqui dessa terra. Eles sabiam que ali não era o lugar de morada deles, que eles iriam para uma terra prometida, a terra de Canaã. Meus irmãos, nós somos chamados a abençoar gerações, não apenas a nossa casa, não apenas os nossos filhos, mas os filhos dos nossos filhos, a testemunharmos para gerações. A testemunharmos na igreja para gerações futuras. Nós somos chamados a sermos essa bênção de Deus, pela fé, dizer que o lugar que nós temos a morar não é aqui. E é nesse sentido que eu quero evocar o terceiro personagem, que é José. Porque Isaac e Jacó abençoaram seus filhos e os filhos dos seus filhos. E em José nós vemos o cumprimento da promessa de Deus, em que os filhos recebem a bênção dos pais, porque José creu na bênção dos seus pais. Olha o que nos diz o versículo 22. Pela fé, José no fim da vida fez menção à saída dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. José creu tão poderosamente na promessa feita, na bênção dada pelos seus pais, e na promessa feita por Deus, que ele falou, olha, um dia Deus vai tirar vocês aqui, dessa terra do Egito. E nesse dia, vocês levem embora os meus ossos, para colocá-los em Canaã, porque aqui não é o meu lugar. O meu lugar é lá, na Canaã celestial. Eu falei hoje pela manhã que na célula nós lembramos um cântico antigo, ele até não é um hino, ele é um cântico avulso, né? A letra é assim, aqui não é meu lar, um viajante, você lembra? Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo a chamar, no meu lar celestial, eu desejo logo entrar. O coro fala assim, Senhor és tu, o meu gozo e o meu prazer. Se o céu não é o meu lar, Senhor, o que eu vou fazer? Avisto no portal um anjo a chamar, no meu lar celestial,
eu quero logo entrar. É como se José tivesse esse cântico na cabeça. Eu falo, aqui não é o meu lar, aqui não é minha morada. A minha morada é na Canaã celeste, a minha morada é na terra prometida. Vocês vão sair do Egito, e no dia em que vocês saírem, leve os meus ossos, porque eles não vão ficar aqui. José, irmãos, foi o penúltimo dos filhos de Jacó. Sua história não foi das mais fáceis. Em primeiro lugar, ele foi vendido como escravo por uma caravana pelos seus próprios irmãos. Diga-se de passagem, pela parte misericordiosa dos irmãos, porque uma parte queria matá-lo, né? O bonzinho falou, joga ele aí no buraco, aí deixa ele aí. E aí os irmãos o venderam para uma caravana que passava por ali. Lá à frente ele foi vendido novamente, foi repassado como um produto. Essa caravana o vendeu para um oficial do Egito, um homem chamado Potifar. E na casa de Potifar, não bastasse já as agruras que ele havia enfrentado até então, ali ele foi caluniado pela mulher de Potifar e acabou indo para onde? Para a cadeia. Mas a Bíblia nos diz que Deus era com José. Talvez alguma pessoa fale, pastor, e se Deus resolver ser comigo desse jeito, como é que eu estou? Porque o homem foi vendido 2 vezes. Depois o homem foi caluniado e foi parar na cadeia. Mas perceba que de fato Deus era com José. Porque ao final de todas essas coisas, José foi alçado ao maior de todos os postos do Egito. E ali ele conseguiu abençoar sua família. Perceba a mão de Deus guiando José na adversidade. A Bíblia não diz que José chegou ao cargo maior do Egito porque os seus pais mandaram ele estudar no exterior e eles saíram ali da terra onde eles estavam e foram estudar num bom escola, numa boa faculdade do Egito. E lá se formou no melhor dos cursos, com láureas acadêmicas, e depois ali no Egito ele fez um concurso público da rede pública de Faraó, e ele tirou em primeiro lugar, e ali naquele concurso público, por ser um bom funcionário, ele foi galgando os degraus até que ele chegasse ao posto mais alto. Não foi assim. Deus conduziu a vida de José de maneira que os seus irmãos o venderam para uma caravana, que foi ao Egito, e lá no Egito a caravana vendeu ele de novo para Potifar, e ele trabalhava na casa de Potifar, e ele negou ter relações com a mulher de Potifar, e essa o caluniou, e ele foi parar na cadeia, e lá na cadeia ele interpretou o sonho de 2 servos de Faraó, e depois, esquecido na cadeia por esses servos, num dado momento, Faraó teve um sonho, e o servo falou, eu sei quem interpreta sonho. Tem um homem lá na cadeia, que ele interpretou os sonhos meu e do outro, era o padeiro e o copeiro. E aconteceu igual aquele homem falou. O Faraó falou, manda chamar esse homem. E cheio do poder do Senhor, aquele homem interpretou o sonho de Faraó. Perceba Deus conduzindo a vida de José no meio da adversidade. Lá no Egito, depois de ter se reconciliado com os seus irmãos, aí José lembra da promessa. Lembra que ele disse para os seus irmãos quando ele se reconcilia? Não tenham medo. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus fez o quê? Transformou o mal em bem. Enquanto vocês intentavam o mal, Deus conduziu a minha vida até aqui, para preservar a própria vida de vocês. Deus me conduziu ao Egito para preservar o povo de Israel, o povo da aliança. E aí José trouxe toda a sua família para que estivessem perto de si e não morressem de fome durante os anos de escassez, de acordo com o sonho que ele havia interpretado de Faraó. E por fim, depois de ele ter tido essas experiências, ele pediu que os seus ossos fossem levados à terra prometida quando os judeus saíssem do Egito. A sua fé, irmãos, significou confiar que Deus cumpriria sua vontade, apesar das circunstâncias. Às vezes nós enfrentamos alguma adversidade nessa vida e nós imaginamos que essa adversidade tem a palavra final sobre nós. Qual de nós, se não conhecêssemos a história completa de José, logo depois da primeira venda dos irmãos para uma caravana, imaginaríamos que esse homem subiria ao lugar mais alto do Egito? Mas a palavra do Senhor diz que quem exalta e quem derruba é Deus. Lá em Crônicas diz que nas mãos de Deus há o poder para exaltar quem Ele quiser
e para derrubar quem Ele quiser. O mesmo Deus que catou um escravo na cadeia e colocou no posto mais alto do Egito, é o Deus que humilhou o faraó com as 10 pragas e tirou o povo com mão forte e poderosa. É o mesmo Deus. Ninguém imaginaria que Ele levaria um escravo ao posto mais alto, ou que Ele levaria um homem de fala pesada, já idoso, a confrontar Faraó e fazer com que Faraó deixasse todo o povo sair. Irmãos, todo o povo não era uma Maringá, 400 mil pessoas, já seria bastante gente. A Bíblia nos fala em milhões, isso contando só os homens. Faraó os libertou, é o mesmo Deus. E perceba que, de quando José falou, olha, vocês vão sair do Egito, levem os meus ossos, até o momento em que esses ossos foram levados, passaram-se mais de 400 anos, irmãos. Ele tinha uma fé firme no Senhor, de que o Senhor cumpriria as promessas. As gerações dos filhos de José nasceram, cresceram e morreram no Egito. Somente depois dessa saída do Egito, 400 anos depois, somente depois de toda a peregrinação no deserto, 40 anos, da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão a pés secos, é que eles entraram em Canaã, e na divisão das terras de Canaã para o povo de Israel, ali os ossos de José foram depositados. Mais de 400 anos Deus cumpriu a sua promessa. Às vezes nós imaginamos que a nossa vida está retida aqui. Às vezes nós imaginamos que Deus não cumpre promessas. Não importa quanto tempo seja, eu e você estaremos com o Senhor. Alguns de nós, ou todos nós, passaremos pela morte, mas a morte não pode nos deter. Eu falo alguns ou todos nós, falei hoje pela manhã, que a minha esposa em oração, ela fez um acordo com Deus. Não sei se Deus vai cumprir o acordo que ela fez com Ele, né? Que é de Jesus voltar com ela viva ainda, né? Que ela quer subir. Né? Eu falei, bom, se você estiver aqui, eu vou junto, vamos embora. Na bênção, eu estou junto no acordo. Mas se o Senhor não revelar a ela tempos e datas, pode ser que muitos de nós morramos. Isso não significa para nós que Deus não cumpriu suas promessas, muito pelo contrário, significa que aqui não é o nosso lugar. Assim como José diz, meus ossos não vão ficar aqui, os meus ossos vão para Canaã. Assim eu e você não ficaremos com o corpo na morte, o nosso corpo ressuscitará em glória e nós estaremos nos céus com o Salvador. Jamais o Senhor permitirá que nós, os seus servos, fiquemos presos àquela sepultura, porque na ressurreição de Cristo nós ressuscitamos também. Essa é a nossa terra prometida. É para lá que vão os nossos ossos, mas não mais em forma de ossos, mas em forma de corpo glorificado, e reinaremos com o Senhor. José lembrou-se da promessa do Êxodo, que foi ouvida pela primeira vez por Abraão, muito antes do nascimento de Isaac e de Jacó, e que seu cumprimento aconteceria mais de 400 anos depois. Mesmo assim, as instruções que José passou para as pessoas com respeito aos seus ossos mostravam que, olha, para mim pouco importa se essa promessa foi feita há muitos anos atrás e nem se ela será cumprida amanhã, depois da manhã, daqui 10 anos, daqui 100 anos. O Deus que falou vai cumprir. E no dia que Ele cumprir, eu vou estar lá. É como se Ele tivesse crendo na ressurreição aqui pela fé. Ele falou, olha, no dia que vocês entrarem em Canaã, eu vou estar junto. Nem que sejam os meus ossos, vão estar lá em Canaã. É surpreendente, irmãos, que José tivesse essa fé, tendo passado por tantas provações, e depois de viver a maior parte da sua vida em um lugar pagão, o Egito. Isso, inclusive, nos mostra que a fé genuína resiste à adversidade do tempo e ao local. Pastor, eu tenho ouvido algumas pessoas falando assim, pastor, eu nem queria muito ter filho hoje, porque criar filho no mundo de hoje, irmãos, depois da queda, criar filho em qualquer época foi terrível. Depois que entrou o pecado no mundo, logo em seguida um filho matou o outro.
Depois que entrou o pecado no mundo, não tem época boa para criar filho. Você pode dizer que tem época sem internet, tem época com celular, mas o problema das épocas e tempos é o pecado. Às vezes nós imaginamos, não, pastor, meu filho foi para a faculdade e lá ele perdeu a fé. Perdeu não, irmão, ele perdeu a fé dentro de casa. A faculdade só revelou aquilo que estava no coração dele. Ninguém perde a fé na faculdade. Lembra que eu falei da luz que é ligada num quarto escuro, todo sujo? Quando você liga a luz naquele quarto escuro, o que aparece? Toda sujeira. Mas foi a luz que sujou o quarto? Não. A luz só mostrou aquilo que estava lá dentro. Às vezes nós deixamos de passar os conceitos mais preciosos para os nossos filhos. Olha, meu filho, não importa se aqui a gente vá bem ou vá mal. Meu filho, não importa se aqui a gente seja rico ou não tenha um centavo no bolso. Meu filho, não importa se nós tenhamos um carro importado ou andemos a pé. Não importa se andemos com um sapato de marca ou chinela havaiana. Se bem que chinela havaiana está quase o preço de qualquer outro sapato de marca. Não importa, meu filho, que a gente vai ter aqui. O que importa é que o Deus que fez promessas vai cumpri-la. E nele nós já somos enriquecidos, porque temos a glória eterna. Recebemos um tesouro que não se pode comprar e que não se pode perder. Olha, que coisa maravilhosa, imagina. Deus te deu um tesouro que você não tinha condição de comprar e um tesouro que você jamais pode perder. Somos ricos. Independente de qual a circunstância, independente se a gente vai bem ou mal aqui, o Senhor já nos enriqueceu pelo sangue de Cristo Jesus, já nos deu mais do que o suficiente. José demonstrou sua fé na promessa da aliança feita a Abraão, quando pediu que o seu corpo fosse levado, porque ele sabia que Deus iria tirar o povo dali. Não importa o que passou para trás. José não estava ali com o coração bloqueado. Estou terminando aqui a vida, né? Mas fui escravo, né, irmãos? Fui vendido 2 vezes. Fui parar na cadeia. Não. José estava olhando assim, Deus conduziu a minha vida na escravatura. Deus conduziu a minha vida aos porões e aos calabouços do Egito. Deus conduziu a minha vida ao posto mais alto do Egito. Quando a gente fala do posto mais alto do Egito, às vezes a gente não percebe o que significa. Para os egípcios, Faraó não era um governante, como nós temos governantes hoje. Para os egípcios, Faraó era o próprio Deus. José estava somente abaixo do Deus do Egito. Não havia um homem em todo o Egito que tivesse a autoridade de José. Faraó deu o seu anel para ele e falou, meu filho, governa. Faz o que você quiser. Eu estou te dando essa autoridade. José, à semelhança de Jacó, movido pela consideração, pelo firme propósito de Deus, se preocupou em não ser finalmente sepultado no meio das riquezas do Egito, porque ele sabia que tinha uma riqueza maior que o esperava. Irmãos, nada do que a gente tem, a gente vai levar. Eu sei que você já ouviu aquela história, não tem caixão com gaveta, tal, e ainda que tivesse, só ia apodrecer seu dinheiro debaixo do seu caixão. Não ia ter diferença nenhuma, porque ele que enterre todos os nossos bens. A única coisa que vai acontecer é que nós teremos um corpo apodrecendo em cima dos bens enterrados. Não vai mudar nada. Não há diferença alguma nisso. Não tem valor algum para nós, porque o nosso tesouro foi comprado e nos dado por Cristo Jesus. É isso que nós precisamos pensar. Isso prefigura, a fé de José, prefigura nossa esperança em uma terra melhor, em uma terra além da nossa vida, em um lugar melhor do que a gente possa escolher. Tem um loteamento celeste, melhor do que qualquer terreno que você possa comprar aqui. E o Senhor já preparou um lugar para nós, nesse lugar. Meus irmãos, o que o autor de Hebreus deseja sublinhar aqui, é que estes 3 personagens morreram mesmo sem ter entrado na terra prometida, em Canaã, mas com o coração esperançoso de que Deus cumpriria a sua promessa. Isaac ainda era nômade e peregrino. Jacó acabou por ser exilado lá na terra do Egito e terminou seus dias lá. José tinha alcançado grandeza,
mas mesmo assim era a grandeza de um estrangeiro numa terra estranha. Entretanto, nenhum deles jamais duvidou alguma vez que a promessa teria o seu cumprimento. Todos morreram não desesperados, mas esperançosos. Irmão, essa coisa, se tem um jeito bom de morrer, a gente não quer morrer, né? A gente quer encontrar com Jesus, mas todos nós pensamos igual a Patrícia. A gente quer que ele venha e chame e a gente suba, né? Eu também quero, irmãos. Eu falo, meu problema não é morrer, é o processo que é ruim. A gente não sabe como é que vai ser, né? Falo que a melhor forma de morrer é dormir e acordar morto, né? Acordar no céu, na glória eterna do Salvador. A melhor maneira de morrer, irmãos, é com o coração esperançoso. É com o coração cheio de expectativa de encontrar com o Senhor. A melhor maneira de morrer é sem ficar olhando para as coisas que ficaram para trás, mas olhando para o Salvador. Lembra de Estevão? Enquanto o apedrejavam, ele viu os céus abertos. Irmão, que coisa boa. Ele não estava vendo as pedras. Ele viu os céus abertos e o Senhor o recebendo. A melhor maneira de morrer é sabendo que a morte não tem a palavra final, de que é uma passagem para a vida eterna, para a nova Canaã com Cristo Jesus. Pela fé eles demonstraram, ou melhor, pela fé eles derrotaram a própria morte. Ainda que eles mesmos tenham morrido, mas a promessa de Deus não morre jamais. Nos 3 exemplos, a confiança no futuro era baseada na fé acerca da integridade das promessas de Deus. Pela fé, eles receberam a visão que transcendia o seu próprio destino, a sua própria geração, a sua própria vida. Eles se enxergavam fazendo parte de um grande plano, como elos em uma corrente na história divina. A sua fé não foi alterada pelo não cumprimento durante a própria vida deles. Isso deve servir de ânimo para nós, irmãos, aqui nessa caminhada. Ainda que não recebamos algumas coisas que queremos aqui, ainda que não tenhamos aquele diploma, ou aquele dinheiro, ou aquela casa, aquele carro, aquela roupa, ou aquilo qualquer coisa, as promessas de Deus para nós são para além daqui. O pensamento que estava na mente de todos esses homens de Deus, era o mesmo. Se nós tivéssemos o poder de ler a mente, ou de ler o pensamento daqueles homens, provavelmente nós encontraríamos algo mais ou menos nesse sentido. A promessa de Deus é verdadeira, porque Deus jamais quebra uma promessa. Mesmo que eu não viva o suficiente para vê-la aqui, eu sei que eu sou apenas um elo em seu cumprimento total, de mim para os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, até o dia da eternidade. A nossa fé precisa nos levar a sermos abençoadores dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa posteridade, da nossa casa, da nossa igreja. Isso porque nós cremos que Deus irá cumprir as suas promessas e nos levará para um lugar eterno, para a redenção eterna em Cristo Jesus. Amém? Quero orar com você. Feche os seus olhos. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. O Senhor é um Deus maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem nos instruído com a verdade. Quero lhe pedir, Senhor, que essa mesma fé que infundiu esperança nesses santos homens de Deus, seja a fé que habita nos nossos corações também hoje, nos dando esperança de um futuro, nos dando esperança no Senhor da eternidade e da glória eterna. Que nosso coração esteja preparado em Ti, para reinar contigo hoje e eternamente. Em Cristo Jesus. Amém.